Pessoal, dando continuidade aqui ao curso, hoje a gente ainda vai discutir o tema de gravitação, tá? É a nossa terceira aula sobre gravitação. Na aula passada, a gente viu como a constante gravitacional é medida, né? Foi medida pela primeira vez, pelo menos. Também a gente resolveu um problema da casca esférica, aquele problema da simetria esférica, e a gente viu que dá conta pra caramba, né? A gente viu que não é tão rápido calcular esse problema. Hoje, o que eu quero fazer com vocês é discutir, é chegar no que a gente chama de equação de Poisson para gravitação, tá? E usar o teorema do divergente de Gauss para resolver problemas com simetria esférica, mostrar que fica muito mais rápido e muito mais fácil de resolver o problema, tá bem? Vai. Então, pessoal, vamos começar discutindo equação de Poisson. É isso, né? Vamos assumir que eu tenho uma massinha M, e essa massinha M, ela é pontiforme, tá? Massinha M qualquer, massinha pontiforme aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma superfície fechada que engloba a massinha M. Então, vou desenhar uma superfície fechada aqui. Tá? Eu desenhei uma superfície que parece uma nuvem aqui, porque eu não sei fazer outro tipo de superfície bonitinha no PowerPoint. Mas, vamos imaginar uma superfície fechada qualquer, tá? E o que acontece é o seguinte, tá? Vamos definir o fluxo gravitacional que sai por essa superfície fechada devido à massinha M. Ou seja, a massinha M, ela está gerando um campo gravitacional, tá? A massinha M causa um campo gravitacional. Esse campo gravitacional, né, ele, nesse ponto aqui, vou fazer de uma outra cor, nesse ponto aqui, ó, ele tem um campo gravitacional para cá. Nesse ponto aqui, tem um campo gravitacional para cá. Nesse ponto aqui, tem um campo gravitacional para cá. E assim por diante. Certo? Se eu quiser calcular o fluxo de campo que sai, né, que emana, que passa pela superfície, né, o campo que emana da massinha M e passa pela superfície S, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar na superfície n escalar g. Ou seja, o versor n, que ele é perpendicular à superfície em cada ponto, escalar o campo g. Então, assim eu tenho fluxo de campo. Como assim? Veja, nesse ponto aqui, o versor n que ele é perpendicular à superfície, nesse ponto, ele é esse versorzinho vermelho aqui. Se eu tivesse, por exemplo, nesse ponto aqui embaixo, o versor n seria isso daqui. Ops, não ficou tão legal. Seria isso daqui, ó. Seria aqui, por exemplo. Então, o versor n, ele é perpendicular à superfície em cada ponto. Então, eu sei que o g vai na direção radial que liga a massa a cada ponto. Então, o g, ele é escrito como menos gzão m sobre o módulo da distância ao quadrado na direção dessa distância. Então, o vetor g está apontando para cá, de modo que o vetor r já aponta para cá. Então, são esses os vetores que a gente tem interesse. De modo que eu posso reescrever o fluxo, tá? Como menos gn integral na superfície de 1 sobre r ao quadrado, né? Veja, eu peguei esse gn e tirei para fora, porque são constantes. O r, que é o módulo do vetor r1,
eu deixei aqui dentro, tá? 1 sobre R quadrado, N escalar R, dA. Agora, N escalar R, o que é? Bom, N é um versor, então, quer dizer, é um vetor unitário, R é um vetor unitário. Um vetor escalar o outro é o quê? É o módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno de θ, que é o ângulo que eles fazem. Como os dois têm módulo 1, então essa integral fica simplesmente cosseno de θ sobre R ao quadrado dA. Tá? Agora, quem já estudou um pouquinho cálculo 2, lembra que o que é essa integral aqui? Integral de cosseno de θ sobre R ao quadrado dA. Ela tem um nome específico, né? Essa integral aqui é o que a gente chama de ângulo sólido, tá? É o que a gente chama de ângulo sólido. E a integral de ângulo sólido numa superfície fechada dá quanto? Dá 4π, tá bem? A integral de um ângulo sólido de omegão, né? Numa superfície fechada, perceba que o S aqui é uma superfície fechada, ele dá 4π, tá bem? Eu imagino que vocês já viram a prova disso em cálculo 2. Mas, só para convencer vocês disso que isso é verdade, vamos dar uma olhada no ângulo sólido, por exemplo, uma superfície esférica. A superfície esférica é boa porque é sempre mais fácil de trabalhar. Então, vamos colocar a massinha em pontiforme e desenhar uma superfície esférica, de modo que a massa está no seu centro. A massinha está aqui, eu desenhei uma esfera, uma superfície esférica em volta dela. Então, a massa está bem no centro da superfície esférica. Então, na superfície esférica, pessoal, o vetor N, ele é paralelo ao vetor R chapéu, vocês concordam? Porque, ó, o N é perpendicular à superfície. O G também é, de modo que o R vetor é paralelo ao N. Tá? Concordar comigo, né? Porque o G é na direção R chapéu, né? O N vetor também é na direção R chapéu. Então, a integral torna simplesmente daqui, ó, integral de 1 sobre R ao quadrado dA. Certo? Agora, o elemento de área dA em coordenadas esféricas é simplesmente integral de 0 a π, integral de 0 a 2π, de 1 sobre R ao quadrado, esse 1 sobre R ao quadrado, desculpa, vem daqui. Então, o elemento de área fica R ao quadrado, seno de θ de φ dθ, onde φ é o ângulo azimutal e o θ é o ângulo polar. Eu posso, então, simplesmente cancelar R quadrado com R ao quadrado aqui. Eu fico integral de φ de 0 a 2π. Integral de φ de 0 a 2π é simplesmente 2π. Integral de seno de θ dθ de 0 a π é simplesmente 2. Então, eu fico simplesmente com menos 4π gm. Ou seja, essa integral aqui nada mais é do que 4π, que é o ângulo sólido, tá? Numa superfície fechada. Ah, professor, mas isso é verdade para a esfera. Então, se eu desenhasse uma superfície cilíndrica, por exemplo, tá? Ou seja, se eu pegasse a massinha N e ao invés de desenhar uma esfera em volta dela, eu desenhasse um cilindro, tá? O que acontece? Exatamente 4π. Então, você faz a integral nessa superfície fechada, é 4π, tá? Eu convido vocês a fazerem isso em casa. Se vocês olharem nas minhas notas de aula, mais antigas, vocês vão ver que tem, tá? Eu fiz o cálculo lá. Mas eu não vou fazer aqui porque simplesmente conta, tá? Mas eu dou uma dica. Perceba o seguinte. Na tampa, veja, o cilindro ele tem uma tampa aqui embaixo e tem a parte lateral, tá?
Na tampa, vamos escrever as coordenadas cilíndricas, né, com R' chapéu, θ chapéu e Z chapéu, certo? Onde R' e θ são as coordenadas polares e Z é o eixo vertical. Note o seguinte, que para eu resolver na superfície fechada, eu tenho que resolver em 3 superfícies. Eu tenho que resolver nessa superfície de cima, onde o N chapéu é igual a Z chapéu. Eu tenho que resolver nessa superfície lateral, onde o N chapéu é igual a R chapéu. E eu tenho que resolver nessa superfície de baixo, onde o N chapéu é igual a menos Z chapéu. Tá bem? Tá joia? Então, eu quero resolver nessas três superfícies. E, obviamente, o G, ele aponta na direção RUM, que é a direção radial. Então, por exemplo, aqui, para esse ponto aqui em cima, ele está apontando nessa direção aqui, tá? Então, eu tenho que ver quem que é esse ângulo θ aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Eu estou apontando aqui. Eu tenho que ver quem que é esse ângulo θ. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, a continha é um pouquinho mais chata, porque você tem que resolver 3 integrais, e você tem que perceber quem são os ângulos θ. Mas sai rápido, não é tão bicho de 7 cabeças, não. Tá? Mas o que é o importante? O importante é que você vai ver que a integral nessa superfície vai dar 4π. Tá bem? Tá legal? Então tá jóia, pessoal. Então eu convido vocês a resolver isso daí. Bom, espero que eu tenha convencido vocês que essa integral dá 4π. Agora vamos ver o que acontece se eu jogo várias massinhas. Se eu tenho uma distribuição de massa. Vamos assumir que eu tenho mais do que uma massa. Eu tenho várias massas. Vamos lá. Eu tenho M1, M2, M3, M4, M5. E daí, desenho uma superfície fechada que engloba algumas delas. Tá? Não vou englobar todas, não. Eu vou englobar algumas. Tá? Desenhei essa superfície fechada S. Englobei M1, M2, M3 e M5. Deixei M4 para fora. Tá? O fluxo gravitacional que passa essa superfície é dado pelo seguinte. Integral de N escalar GdA, que é simplesmente, antigamente era menos 4π Gm, agora é menos 4π G vezes a somatória das massinhas. Tá joia? Tá legal? Então é menos 4π G somatória das massinhas. Mas quem são essas massinhas? Né? Se a gente for olhar, pessoal, essas massinhas, elas são simplesmente a soma de M1, M2, M3 e M5. Perceba que o M4 não entra nessa soma. Por quê? Porque são as massinhas englobadas. Joia. Bom, percebam então, pessoal, que menos 4πg vezes a somatória das massinhas englobadas. Mas, e agora? E esse cara aqui? Ó? M4, por que não entra? Né? Porque se você pensar, note, tem o fluxo da massinha M5, que tem um G para cá, mas na superfície tem também um fluxo da massinha M4 para cá. Tem um fluxo da massinha M4 para cá. Por que eu não entro no cálculo? Né? O M4 ele não entra no cálculo, pessoal, porque por ele estar fora de superfície, isso quer dizer o quê? Que todo o fluxo gravitacional resultante de M4 na superfície é nulo.
Por quê? Porque tudo que entra na superfície sai dela, tá? Vamos desenhar aqui em vermelho. Então, imagina, ó, eu, eu tenho esse campo G aqui nesse ponto, certo? Então, eu tenho um vetor campo saindo da superfície. Só que esse mesmo vetor G aqui, ó, ele está entrando, tá? Aqui, eu tenho esse vetor G saindo da superfície, mas esse mesmo está entrando aqui. Tá joia? Então, se você integra na superfície, dá zero. Tá? Porque tudo que entrou, saiu. Então, não tem um fluxo não tem um fluxo efetivo desse campo pela superfície. Tudo que entrou, saiu, então, ele não entra nos cálculos. Tá? Agora, obviamente, se a distribuição de massas for contínua, então imagina que agora não tenho mais M1, M2, M3, M4, M5. Eu tenho agora uma distribuição de massas, qualquer. Uma distribuição contínua de massas. Obviamente que a única diferença é que esse somatório vira o quê? Vira uma integral. Então, o lado direito da equação vira integral num volume de ρ de R dV. Agora, perceba o seguinte, pessoal. Quem que é esse dV? Esse dV não é o volume do corpo. Tá? Esse dV é o volume englobado pela superfície. Ou seja, imaginem vocês, deixa eu apagar aqui um pouco. Imaginem vocês que eu tenha esse corpo aqui. Certo? Esse corpo aqui. E eu desenhei essa superfície de Gauss. Por que eu fiz isso? Não sei, mas eu fiz isso. Tá? Qual o volume que entra nesse cálculo? Eu vou integrar no volume da superfície amarela. Eu vou integrar esse volume aqui, ó. Nesse volume amarelo, tá? Só que perceba que nesse volume amarelo, o ρ, ele só não é zero. Ele só não é zero aqui, ó. Certo? Certo? Ele só não é zero aqui. Então, o volume que eu vou estar interessado, é esse daqui, ó. A minha integral nesse cara aqui. Tá joia? É só no volume que tem massa e está englobado. Tá bem? Tá joia? Bom, então, pessoal, essa é a integral que a gente vai resolver. Então, quer dizer, qual que é a sacada aqui? Que a integral do fluxo, ou seja, integral em S de N escalar G dA, é igual a menos 4πg, a integral no volume de ρ dV. Vamos guardar essa expressão aqui. Tá? Onde o dV, ele não é de novo, eu repito, para vocês não esquecerem nunca. O dV não é o volume da massa, o volume do corpo massivo. O dV é o volume englobado pela superfície de Gauss. Tá? Pela superfície S aqui, amarela. Tá? Então, esse dV é a mesma superfície que eu calculei o dA ali. Tá? Então, é da mesma superfície. Tá joia? Tá legal. Por que isso é importante?
A gente vai ver em um minuto. Mas antes, vamos pensar um pouquinho no que eu chamei de, no que a gente chama de equação de Poisson. Vamos chegar, então, e olhar a expressão que a gente já escreveu, né? Então, a gente escreveu aqui uma expressão que relaciona o fluxo gravitacional através de uma superfície com a massa englobada por ela, né? A gente chegou que n escalar GdA é igual a integral de menos 4πg de ρ dv, tá? Agora, o teorema do divergente de Gauss, aí que é legal, pessoal. A sacada é essa. Quem fez cálculo 2 aprendeu o teorema do divergente de Gauss, né? Integral numa superfície de n escalar GdA, uma superfície qualquer, é igual a integral no volume do divergente de G dV. Tá? Ou seja, isso daqui é o teorema do divergente de Gauss. Certo? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a integral de n escalar G dA numa superfície é uma superfície fechada, eu vou ter que isso aí é igual a integral no volume dessa superfície do divergente de G dV. Tá bem? Agora, isso aqui, em amarelo, eu tenho o teorema do divergente de Gauss. Teorema do divergente de Gauss. Agora, em azul aqui, eu tenho o que a gente acabou de escrever, que isso é igual a isso, que integral na superfície de n escalar GdA é igual a menos 4πg integral no volume de ρ dV. Ou seja, eu tenho agora que essas duas integrais no mesmo volume têm que ser iguais. Certo? E isso, pessoal, é independente do volume que eu desenho. Tá? Isso é independente do volume que eu desenho. Se eu, por exemplo, se eu tenho uma distribuição de massas assim, sei lá, uma coisa, esse é um negócio meio bizarro, espera aí. Se eu tenho uma distribuição de massas, forma um coração, certo? Daí, se eu desenho uma superfície, que é uma esfera, em volta do coração, ou se eu desenho uma superfície, que é uma estrela, aproveitar que o Natal está chegando, tanto faz. Qualquer superfície que eu desenho, na hora que eu calculo a integral, essa integral tem que dar igual a essa em qualquer volume que eu desenhei. Tá? Isso tem que ser igual para qualquer volume. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho que o que está dentro do integrando, o integrando, né, o que está dentro da integral, tem que ser idêntico. Ou seja, eu tenho que o divergente de G tem que ser igual a menos 4πg ρ de R. Tá bem? Então, por esse argumento, eu chego finalmente que isso daqui é verdade. Tá? Então, pessoal, com isso, se eu lembro que o G é igual a menos o gradiente do fisão, perceba que esse fisão não é esse fisão M, tá? Esse fisão M aqui, tem hora que começa a faltar a letra, né? Isso aqui é o fluxo. Esse fisão sem M, isso aí é o potencial gravitacional, né? Que a gente viu na aula passada. Então, a gente sabe que o G é menos o gradiente de φ. Então, eu posso substituir lá, e eu tenho que o divergente do gradiente, o que é? É nada mais que o laplaciano. Então, eu tenho que menos o laplaciano de φ é igual a menos 4πg ρ de R, ou seja, eu tenho que o laplaciano de φ é igual a 4πg ρ de R. Isso é o que eu chamo de equação de Poisson para a gravitação. Tá bem? Então, pessoal, são duas equações que eu quero que vocês guardem aí no coração, que é a equação de Poisson
esférica. E, além dela, eu quero que vocês guardem também essa equação aqui em cima. Essa daqui. Essa daqui de cima, ela é extremamente útil quando eu estou tratando de problemas com simetria esférica. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, vamos olhar aqui um exemplo de como usar essas equações para resolver problemas, principalmente aqueles com simetria esférica. E, obviamente, eu quero resolver com vocês um problema que eu já resolvi. Eu já resolvi esse problema usando o cálculo pesado, né, na aula passada, e eu quero resolver agora usando algo um pouco mais inteligente. Então, vamos calcular, né, o potencial gravitacional e o vetor campo para aquela casca esférica da aula passada. Ou seja, eu tinha uma casca esférica, tinha raio externo A, raio interno B. Eu quero calcular esse potencial e esse vetor campo gravitacional em qualquer ponto R, dentro, no meio ou fora da casca esférica. Tá bem? Então, eu quero fazer isso daqui. Vamos começar para um ponto fora, que nem a gente fez na aula passada. Para calcular num ponto fora, eu quero calcular quanto ele é nesse ponto aqui. O truque é o seguinte: vamos desenhar uma superfície de Gauss, tá? Vamos desenhar uma superfície de Gauss para a qual o ponto R ali pertence. Tá? Ou seja, você desenhar uma esfera de raio rão. Ou se eu faço isso, eu estou passando por esse ponto rão. Certo? Se eu desenho essa superfície esférica de raio rão, eu tenho, então, o fluxo gravitacional fica simplesmente integral de n escalar g dA igual a integral menos 4πg integral de ρ dV. Isso daí é aquela equação que eu pedi para vocês guardarem aí com vocês. Tá? Agora, perceba isso daqui. Pela simetria esférica do problema, eu sei que o G é um G de R na direção R chapéu. E a superfície de Gauss é uma esfera de raio rão, portanto, N chapéu é igual a R chapéu. Tá? Ou seja, a normal aqui é o mesmo que rão chapéu. Certo? Certo? Isso, pessoal, na superfície de Gauss, eu tenho que o rão é constante, né? Eu tenho o mesmo rão aqui nesse ponto, quando eu tenho o rão nesse ponto aqui, quando eu tenho o mesmo rão nesse ponto aqui. Portanto, o módulo de G de R é constante. Tá? Mais que isso daqui é constante. N escalar G. Ou seja, a integral do fluxo fica integral na superfície de N escalar G dA, que fica integral de G de R, R ao quadrado, seno de θ, dφ, dθ. Certo? Agora, como eu estou numa superfície de R constante, o R é constante, se o G depende só de R, obviamente o G também é constante. Então, eu posso tirar fora da integral aqui, de modo que eu fico só a integral de seno de θ, dφ, dθ, que a gente já fez a integral hoje umas par de vezes, e essa integral dá simplesmente 4π. Certo? Então, o fluxo φm nada mais é do que G de R, R ao quadrado, 4π. Professor, eu tô com uma dúvida. Eu não entendi por que você tá integrando só em dφ e dθ. Porque é uma superfície, né? Não é volume. É integral em dA. Só na superfície, só aqui, ó.
Tá, então você está integrando em só duas as variáveis polares, é isso? É só nas variáveis, eu integraria em R se eu quisesse achar o volume, concorda? Porque Sim, daí eu teria que variar isso aqui também. Mas eu sim. não quero, né? Essa integral em cor de rosa aqui é uma integral na área, é na superfície. A integral amarela aqui, que daí é volume, né? Da dv. Daí entra o R. Tá bom. Tá legal? Obrigada. Tá Uhum, bom. perfeito. Então, pessoal, perceba. E mais ainda, né? Por que eu gosto de simetria esférica? Porque na simetria esférica, a integral na área, o R é constante. Então, não preciso nem me preocupar. Tá? Então, por isso que a gente gosta de trabalhar com esfera. Tá? Legal. Então, essa parte da integral aqui, cor de rosa, a gente chegou que é 4π vezes GR vezes R ao quadrado. Perfeito. Vamos ver, então, o que acontece com o outro lado. Agora, o outro lado, pessoal, é menos 4πg integral no volume de ρ de R dV. Certo? Agora, quem que é essa integral em amarelo? A integral à direita aí. Integral de ρ de R dV. Integral de ρ de R dV é integral da densidade dentro desse volume aqui. O volume é o volume verde, é o volume da superfície de Gauss, certo? É o volume englobado pela superfície verde. Mas quem que é esse integral de ρ dV? Integral de ρ dV é uma massa. Vocês concordam comigo? Agora, a superfície é a superfície verde. Agora, que massa que está englobada pela superfície verde? Vocês concordam comigo que é toda massa da casca esférica? Então, a integral de ρ dV, apesar de ser, no fundo, é uma integral tripla, que vai de 0 a R1, que vai de 0 a π, que vai de 0 a 2π, de ρ de R, vezes dV, então fica R ao quadrado, seno θ, dφ, dθ, dr. Isso aí, não é? Essa aqui que é a integral. Agora, o ρ, vou escrever em vermelho agora aqui, ó. O ρ, a gente viu na aula passada, ele só não é zero entre B e A. Então, entre B e A, esse ρ, ele nada mais é do que a massa sobre o volume, né, que é um ρ zero. Então, mas só que ele só vale de B até A. Então, é integral de B até A. Certo? Porque de 0 até B dá 0, e de A até R1 dá 0 também. Ou seja, essa integral aqui nada mais é do que o volume. Então, fica a massa sobre o volume, vezes o volume, cancela o volume da massa. Tá bem? Então, percebam vocês que a integral à direita nada mais é do que a massa da casca esférica. Feito isso, eu tenho que G de R vezes R ao quadrado vezes 4π é igual a menos 4π G de M. Agora eu posso cancelar 4π com 4π. Eu tenho que o G de R é igual a menos Gzão Emão sobre R ao quadrado. Mas eu lembro que o G de R, o vetor G é o G, o módulo de G de R na direção R vetor. Então, isso aqui nada mais é que a expressão que eu tinha para um ponto fora da casca esférica, ou seja, menos Gzão Emão sobre R1 ao quadrado, R vetor, R versor, desculpa. Tá bem? Então, lembra que isso daqui foi o que a gente obteve na aula passada, mas olha que a gente chegou muito mais rápido.
Tá? A gente não precisou fazer leis do cosseno, nada. E mais do que isso, pessoal, mais do que isso, o potencial gravitacional, ele é simplesmente o quê? Φ de R menos Φ de infinito, integral, menos, né, integral de infinito até R, de G de R dr. Então, a integral disso daqui dá simplesmente menos G emão sobre R de infinito até R. Eu defino sempre o de infinito indo para zero. Portanto, o φ de R para fora da casca é igual a menos G emão sobre R. Tá? Que é exatamente o que a gente tinha na aula passada. Tá? Legal. Agora, e se eu estou no meio da casca? Tá? Ou seja, o R é esse daqui agora. O procedimento é exatamente o mesmo, pessoal. Vou desenhar uma superfície de Gauss de rosa pontilhada aqui. Agora, o lado rosa da equação, ou seja, o lado do fluxo, integral de n escalar g dA, não mudou em nada, vocês concordam comigo? Porque ainda eu continuo com g na direção radial e que depende só do raio. Se uma superfície cor-de-rosa aqui é uma superfície que ela é esférica, eu tenho que, em todo ponto dessa superfície, seja ele aqui, 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 o g é constante. Então, a integral nessa superfície, eu posso tirar o g e o r de fora, de dentro da integral, posso tirá-los, de modo que essa integral dá 4πg r ao quadrado. Certo? Igual que a gente fez anteriormente. Só que o lado do volume muda. Porque a integral no volume é o quê? É o volume englobado. E percebam vocês que o volume englobado agora não é o volume da casca inteira. Qual que é o volume englobado? O volume englobado é esse aqui, pessoal. É de B até R. É só esse volume que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. É só isso. Vocês concordam? Esse que é o volume englobado. Então, o volume englobado é integral, agora não é mais de B até A, perceba, é de B até R. E o resto é igual. De modo que fica 4π ρ0 R ao cubo menos B ao cubo sobre 3. Então, note que o G de R fica, então, G de R, R ao quadrado, 4π, igual a menos 4π ao quadrado. Então, posso matar esse 4π com esse quadrado aqui. G ρ0 R ao cubo menos B ao cubo sobre 3. Tá? De modo que o G de R é igual a menos 4π G ρ0 R ao cubo menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado, que é igual a menos 4π G ρ0 R sobre 3 menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado. Tá bem? Tá joia? Então, percebam que o G de R fica escrito assim. E o vetor G nada mais é do que isso daqui. Na direção R versor. Tá bom? Então, pessoal, note o seguinte. Foi muito mais fácil calcular, principalmente com essa parte no interior da casca, no meio da casca, foi muito mais fácil calcular agora do que na aula passada. Eu convido vocês a darem uma assistida na aula passada de novo e ver que deu bem, assim, a gente teve que dividir em duas partes, etc. Tá? Então, percebam que é muito mais rápido. E se eu quero calcular o potencial, agora, basta integrar de novo. Só que percebam, pessoal, percebam uma coisa. Eu faço integral da onde até onde? Para fazer, quando eu estava com o ponto aqui fora, eu integrei de infinito até R. Agora, perceba a sacada, eu vou integrar de A até R. Por que isso?
há pouco, quando eu calculei aqui fora, eu integrei de infinito até R, por quê? Porque eu sabia que o φ de infinito era 0. Tá? Agora, como eu estou aqui dentro, eu não posso ir até o infinito, porque eu estou limitado aqui dentro. Meu problema está dentro da casca. Qual é o φ que eu conheço? Porque eu tenho que ter um φ que eu conheço. Né? Porque eu tenho que integrar de um lugar que eu conheço para um lugar que eu não conheço, senão eu fico com uma incógnita. Tá? O único lugar que eu já conheço é o A. Por quê? Porque, por continuidade, se eu vim de infinito até aqui, nesse ponto A, eu tenho um φ de A. Certo? Se eu estou aqui dentro e chego até o A, tem que ser o mesmo φ de A. Ou seja, o φ em A tem que ser idêntico. Se eu venho de fora para dentro, de dentro para fora, por continuidade. Senão eu tenho um φ descontínuo, não faz sentido nenhum. Tá? Mas olha, então eu tenho que usar um φ que eu conheço. E eu escolho, obviamente, o φ de A, que é o único que eu conheço. Então, por isso eu integro de A até Rão. Com isso, né, eu tenho que a integral é simplesmente... aliás, antes disso, eu tenho que o φ de A é o mesmo φ que vem de fora, que é menos G irmão sobre A. Eu tenho que φ de R mais G irmão sobre A é igual a integral de A até R dessa expressão aqui, que é o G, dr. Integral de R sobre 3 dá R ao quadrado sobre 6. Integral de menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado dá simplesmente B ao cubo sobre 3R. Isso tudo avaliado entre A e Rão. Tá? Então, é só substituir por Rão e depois substituir por A. Eu tenho essa expressão meio feia aqui. 4πg ρ0 vezes R ao quadrado sobre 6, mais B ao cubo sobre 3R, menos A ao quadrado sobre 6, menos B ao cubo sobre 3A. Então, eu lembro, a massa total é simplesmente 4ρ0 vezes A ao cubo, menos B ao cubo sobre 3. Eu posso escrever que o φ de R é igual a 4πg ρ0 vezes R ao quadrado sobre 6, mais B ao cubo sobre 3R, menos A ao quadrado sobre 6, menos B ao cubo sobre 3A, menos 4πg ρ0, que na verdade vem daqui, né? G irmão sobre A, né? Vezes A ao cubo menos B ao cubo sobre 3A. Tá? Percebam que isso facilita bem a nossa vida, porque, ó, 4πg ρ0, 4πg ρ0, eu posso multiplicar aqui, deixar em evidência, de modo que esse cara some, fica só um menos 1 ali. E aqui, ó, fica menos B ao cubo sobre 3A, aqui tem menos com menos mais, B ao cubo sobre 3A, então esse cara cancela com isso. E aqui fica A ao cubo sobre 3A, negativo, aqui fica também negativo A ao cubo sobre 6. Desculpa, fica A ao quadrado sobre 6. Tá? Então, A ao quadrado sobre 6 mais A ao quadrado sobre 3 dá A ao quadrado sobre 2. Com isso, eu tenho que o φ de R é 4πg ρ0, R ao quadrado sobre 6, mais B ao cubo sobre 3R Rão, menos A ao quadrado sobre 2, que é exatamente o que a gente tinha na aula passada, para o potencial no meio da casca esférica. Tá bem? Quem não concorda, dá uma olhadinha na aula passada e vai ver que a gente chegou exatamente no mesmo resultado. Tá bom? O que tem que ser, né? Não é porque a gente mudou o método de cálculo que a física vai mudar. Não faz sentido nenhum isso. Então, pessoal, por fim, vamos olhar dentro. Lá dentro da casca. O ponto R estiver no interior da casca. Ou seja, se eu tiver exatamente aqui. Obviamente, o procedimento é o mesmo. Eu vou desenhar uma superfície de Gauss aqui, e eu vou ter que, do lado esquerdo dela, né, o lado cor-de-rosa, que chamava, vai ser exatamente a mesma conta, porque não muda em nada. Ainda é uma superfície esférica,
Então, fica fica G de R, R ao quadrado, sobre, vezes 4π. Agora, à direita, a integral do volume é quanto? Apenas o volume englobado. Qual que é o volume englobado aqui? É um belo de um zero, né? Não tem nada englobado. Portanto, eu tenho que G de R, R ao quadrado, 4π igual a zero. Portanto, o G de R é zero. O potencial é uma constante. Certo? E por continuidade, obviamente, qual que é essa constante? Em qualquer ponto R é o mesmo potencial em B. Certo? Porque, de novo, tanto faz se eu venho daqui até... Opa, escolhi cor ruim. Se eu venho daqui até aqui, quanto se eu vou daqui até lá. Então, o φ de R para dentro da casca tem que ser o φ de B. A gente tinha o φ que a gente calculou até agora. Eu posso só substituir R1 por B. Eu tenho que é menos 2πg ρ zero A ao quadrado menos B quadrado. Quem duvida, dá uma olhada na aula passada e vai ver que é exatamente o que a gente tinha. Tá bem, pessoal? Tá bem? Então, vocês percebam que, em termos de cálculo, é bem mais simples. Tá? Aqui ele pareceu um pouquinho longo, porque a gente foi fazendo passo a passo. Essa integral aqui, ó, eu fui mostrando para vocês em cada caso. Mas, obviamente, que a gente não precisa ficar fazendo tudo isso toda hora, né? O argumento de que o G é um G que depende só do vetor R1, só do módulo de R1, e é na direção R1 chapéu, eu fiz lá atrás por uma superfície esférica, né? E porque a distribuição de massa era esférica, então, já está feito. É o mesmo argumento, tá? Então, percebam que a conta é bem mais curta e bem mais objetiva, tá? E bem mais difícil de cometer erros, né? Na forma que a gente fez na aula passada, né? Que usava a lei dos cossenos, aí tomava o diferencial, etc., para ver como é que variava o R, se eu ia daqui até aqui. Então, aquilo lá, né? Dá para resolver, é um método mais força bruta, mas dá muito cálculo, né? Então, esse jeito aqui, na minha opinião, se eu tenho uma distribuição de massas esférica, torna a nossa vida muito mais fácil. Então, a dica que eu deixo é o seguinte: se vocês encontram um problema, e esse problema tem simetria esférica, manda ver no teorema do divergente de Gauss. Manda ver, o cálculo através do fluxo. Tá? Se você encontra um problema que não tem simetria esférica, tem uma simetria, sei lá, cilíndrica, por exemplo, um anel, ou um disco, alguma coisa assim, daí talvez é mais fácil usar o método da aula passada, que é de sair calculando. Tá? Então, essa é a dica que eu deixo. Se tem simetria esférica, usa o método de hoje. Se não tem, usa o método da aula passada. Tá? E, para ficar um pouquinho claro, deixa eu comparar com vocês o problema da casca esférica e do anel. Na casca esférica, a gente acabou de calcular e viu que a força, ou seja, o campo, é zero no interior da casca. Mas agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um cálculo, mas não para uma casca esférica, densidade uniforme. Eu quero calcular para um anel uniforme. Tá? Um anel, um raio interno B e um raio externo A. Igualzinho a ideia da casca. Tá? E, obviamente, se eu tenho uma distribuição, né, eu tenho um anelzinho assim, ó, o raio interno dele é B e o raio externo é A. Esse aqui é o eixo Z. Esse aqui é o eixo Z. Não. Se eu tenho essa massinha aqui no centro, é óbvio, é fácil de ver, e se eu tenho aqui no centro, na origem aqui, a força de atração, ela é simétrica, portanto, a força gravitacional naquele ponto
na origem, é 0. Tá? Agora, a minha pergunta é, se eu sair de um pouquinho do centro, se eu pegar essa massinha aqui e tirar um pouquinho, andar uma distância d para a direita ou para a esquerda, a força ainda vai ser nula? A gente viu que para uma casca esférica, isso é verdade. Para a casca esférica, tanto faz se eu estou aqui, a força gravitacional é 0. Mas para um anel, né? Eu estou no plano ainda, tá? Eu não estou nem usando o Z, tá? Eu estou no plano. No plano do anel, se eu sair um pouquinho do centro e for um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, a força gravitacional ainda é nula? Vamos olhar isso. Vamos olhar isso. Para a gente poder olhar isso com uma forma um pouquinho mais clara, eu vou desenhar só um anelzinho fino. Eu não vou pensar num anel de A e B. Eu vou pensar num anelzinho fino, tá? Um anelzinho bem fino. Tá? Depois, se eu quisesse fazer para o anel inteiro, de B até A, é só integrar no raio de B até A. E vou colocar uma massinha no centro dele. Uma massinha aqui bem no centro dele. Tá? Se eu desloco essa massinha, eu estou olhando de cima agora. Se eu desloco essa massinha, eu vou deslocar essa massinha por uma distância D do centro. Ou seja, eu vou colocar ela aqui. Ó. Essa distância aqui é D. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa massinha está aí. Eu vou desenhar um elemento de ângulo aqui, ó, de θ. E é o mesmo de θ aqui. Tá? E eu vou olhar o seguinte. Perceba o que eu tenho. Ó, a massinha está ali agora. O que eu tenho? À esquerda da massinha, eu tenho esse tanto. Aqui, eu tenho esse tanto aqui de anel. Tá? Esse tanto de anel, ele é o quê? Ele é lambda, que lambda é a densidade linear de massa do anel, vezes o comprimento desse carinha aqui. Agora, quem que é o comprimento desse carinha aqui? O comprimento é o quê? Essa distância até aqui de θ. Agora, essa distância é R mais D. Certo? Então, esse tamanho aqui, essa massinha, é lambda vezes R mais D vezes dθ. Portanto, a força atraindo ele para a esquerda é menos Gm vezes lambda R mais D sobre R mais D ao quadrado, que é a distância da massinha até esse elementozinho de massa do anel, vezes dθ na direção x vetor. Então, está puxando para cá. Tá? À direita, a massinha é atraída por outra massa. Por essa massa aqui. Que é uma massa menor. Essa cor aqui não foi muito bem escolhida. Vamos escolher esse daqui. É uma massa menor, perceba. Porque esse tamanho aqui, ele é menor do que esse daqui. Tá óbvio, né? Dá para ver. Então, essa distância aqui é o quê? Até aqui era R, então aqui é R menos D. Certo? Então, fica lambda, que é a densidade, R menos D vezes dθ. O dθ é o mesmo dθ, né? Portanto, perceba que a massa ali é menor. Mas a distância também é. Então, a força que atrai agora para a direita é G min lambda R menos D dividido por R menos D ao quadrado dθ. A vantagem aqui, eu posso cancelar esse com esse com esse. Tá? De modo que, se eu pegar só no eixo x, tá? E fazer essa continha, eu vou olhar o seguinte. O dF resultante é a soma desse mais esse. Certo? Isso fica Gm lambda sobre 2 vezes 2D dividido por R ao quadrado menos D ao quadrado dθ na direção x vetor. Ou seja, eu tenho uma força resultante
à direita. Eu tenho essa força resultante aqui. Ou seja, a força resultante não é zero. E agora? Percebam isso, então, pessoal. Percebam isso. A força resultante numa esfera, numa casca esférica, é zero. Uma força resultante num anel não é zero. Tá? E isso acontece porque se eu tivesse numa casca esférica, o elemento de massa, aqui, ele teria um quadrado aqui, ó. E o elemento de massa aqui teria um quadrado também. De modo que na hora que eu cancelava tudo. Ou seja, a força à direita e a força à esquerda iam ser idênticas. Porque se até a mesma quantidade, se até a distância ia ser 1 sobre L ao quadrado, mas o elemento de massa ia ser uma área, então ia ser a distância ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado cancelava, de modo que eu tenho a mesma força efetiva aqui e aqui, de modo que elas se cancelam. Bom, percebam que eu não tenho, então, uma força resultante nula, como eu tinha para o caso da casca esférica. Mas, por outro lado, o que acontece se eu uso o que a gente aprendeu hoje? Tá? Aprendeu hoje que o fluxo, através de uma superfície esférica, uma superfície fechada, é menos 4πg integral de ρ dV. Tá? Agora, se eu desenho uma superfície esférica interna ao anel, ou seja, eu desenho essa esferinha aqui dentro, de raio errão, para achar. Então, a massinha estava aqui, né? A massinha, era aqui que estava a massinha. Então, eu desenhei aqui, do mesmo jeito que a gente tinha feito, a superfície esférica, a integral de ρ dV é igual a zero. Certo? A integral de ρ dV é igual a zero. Portanto, eu tenho que a integral do fluxo é igual a zero. E agora? Eu tenho que a integral do fluxo é igual a zero. Mas eu acabei de falar para vocês que a força não é zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que nem sempre o fluxo ser zero quer dizer que a força é zero, tá? O fluxo ser zero quer dizer que o fluxo é zero. Por que que na casca esférica, problema com simetria esférica, eu posso falar que é zero? Porque eu sei que daí o G é um G que depende só de R e é na direção R vetor. E eu sei que o N também é na direção R vetor. De modo que isso daqui dá simplesmente G de R. Tá? Então, isso é importante. Agora, nesse caso aqui, nesse caso do anel, eu não sei isso. Tá? Porque, percebam, para qualquer ponto aqui, eu não posso dizer, para qualquer ponto aqui da superfície esférica, eu não posso dizer que o G é na direção R vetor, porque o G é na direção dada pelo anel aqui. Né? Não necessariamente, não é R vetor. Tá? Tem G em outra direção. Tá? Ah, professor, mas você não falou que G era na direção R vetor? Calma. Estou falando que se eu estou usando uma superfície esférica, em cada ponto aqui, o vetor R, o vetor G, se eu pego um elementozinho de massa, não foi muito bobo isso, se eu pego esse elementozinho de massa aqui do anel, tá? Nesse ponto aqui da superfície, esse elementozinho de massa está puxando para cá. Tá? É na direção R, chapéu, mas no R que liga esse pedacinho aqui até esse pedacinho aqui.
tá? Como sempre. Só que esse errinho aqui não é o mesmo errão chapéu da superfície esférica. Então, quer dizer, o fato do fluxo ser zero não quer dizer que a força é zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que todo fluxo que entra, sai. Tá bem? Quer dizer que todo fluxo que entra, sai. Não quer dizer que a força é zero. O mesmo argumento aqui, pessoal, é aquele que se eu tenho uma massinha M aqui, e eu desenho uma superfície de Gauss aqui. Vamos desenhar uma superfície esférica. Vamos desenhar uma superfície esférica para não ter problema. Tá? Eu desenho uma superfície de Gauss esférica aqui. Tão esférica quanto eu consigo desenhar com a mão. Tá? Perceba que, obviamente, a força gravitacional em qualquer ponto aqui, não é zero. A gente sabe que não é zero. Mas o fluxo é zero. Então, é o mesmo argumento. Por quê? Porque o campo que sai daqui, entra aqui. O campo que sai daqui, entrou aqui. E assim por diante. Tá joia? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Se não, a mensagem que eu quero deixar claro é esse aqui, ó. O fato do fluxo ser nulo não quer dizer que o campo gravitacional é nulo. Tá? Por isso que eu dei esse exemplo do anel. Tá? Tá joia? Então, essa é a mensagem. Claro. Mas então, eu não sei se eu entendi direito, né? O fluxo ser nulo não quer dizer que o campo gravitacional é nulo em qualquer situação, inclusive na esfera? Inclusive na esfera. Só que a esfera, ela tem uma vantagem, que é exatamente essa daqui que eu tinha escrito para vocês. Tá? Ok, obrigada. Então, isso daqui, o fato do G depender só da distância R e ser na direção R, faz com que essa integral aqui, ela fique, eu posso tirar o G de dentro. Eu fico integral no ângulo sólido, certo? Na superfície esférica eu posso fazer isso. Quando eu faço isso igual a zero, daí obviamente o G é zero. Tá bem? Entendi. Obrigada. Uhum. Então, na superfície esférica, resulta que o G dá zero. Diga. Então, é sempre isso, só que na superfície esférica tem esse fator a mais. É esse fator a mais que implica que o campo gravitacional é nulo. Exatamente. Exatamente. É o fato do G ser constante para uma dada distância. Obrigado. Uhum. Tá joia, pessoal? Tá perfeito? Tá? Então, a gente encerra a aula de hoje. Tá? Na aula de hoje a gente viu, então, a equação de Poisson e viu um jeito mais elegante de resolver o problema, principalmente quando tem simetria esférica, né? E na aula que vem, a gente vai ver um negócio bacana, que é força da maré. Então, a gente vai ver como a atração gravitacional muda a maré. Tá? Então, a gente vai ver que realmente a tábua da maré ela é baseada em gravitação universal. Então, a gente vai ver aí como a força gravitação da Lua e do Sol, né, para surpresa de muitos, né, influencia a maré. Tá joia, pessoal? Então, a aula de hoje acabou e eu fico aqui para tirar dúvidas se você